Uma trend que mostrava homens simulando a agressão a mulheres caso elas os rejeitassem viralizou no TikTok. A coisa toda era tão absurda que acabou virando caso de polícia e pode chegar até na PGR. Vamos ver mais sobre esse caso absurdo agora com a Sofia Labanca do nosso plantão do Meteoro. Bora lá. Sofia, esse caso tem ganhado notoriedade aí, tá todo mundo falando dessa trend horrorosa que começou a circular bastante curiosamente no Dia Internacional da Mulher, né? Que coincidência. Que coisa, né, Ana? Deve ter sido uma coincidência, não deve ter nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, que trend a gente tá falando, Ana? É uma trend treinando para se ela disser não. E basicamente era uma trend de homens que mostrava assim, simulavam estar oferecendo um anel de casamento para uma mulher. E daí, quando eles ouviam um não, eles levantavam e usavam de violência contra elas de alguma forma. Tudo isso simulado, né? Então, alguns levantavam e usavam golpes de artes marciais, outros pegavam faca e faziam de conta que estavam esfaqueando alguém, pegava arma de brinquedo e fazia de conta que estava atirando. Às vezes no ar, às vezes em sacos de pancada, em alguns casos infelizes, tinha até mulher participando, fazendo de conta que estava sendo agredida de verdade. Enfim, várias coisas desse tipo, Ana. Terrível, terrível. A coisa viralizou ali no dia 8 de março, né, Dia da Mulher. E hoje, dia 10, né, a gente já tem a informação de que o TikTok está apagando essas postagens e que foi feito um requerimento na Câmara dos Deputados para que a PGR investigue esse caso. Vamos lá para a Globo News. Trend que voltou a viralizar nesse mês das mulheres, ensinando o que os homens supostamente deveriam fazer ao receber um não diante de um pedido de casamento. E aí eles batem, né, em bonecos ou no ar mesmo, fingindo ser uma mulher, esfaqueiam, pegam uma arma de fogo e esse seria o comportamento que esses influenciadores estariam divulgando. E essa trend voltou a viralizar, teve mais de 2 milhões de visualização só num post de uma jornalista. E aí o deputado federal Pedro Campos fez esse requerimento para que a Procuradoria-Geral da República ou os órgãos competentes tomem atitudes em relação a isso. Porque o que eles falam é o seguinte, o que esse pedido fala, né? A adoção de providências destinadas à investigação e à eventual responsabilização criminal pela prática de apologia à violência contra a mulher e por outros ilícitos relacionados a conteúdo veiculado em redes sociais, conforme trend viralizada novamente no mês da mulher de 2026. E aí, eles falam sobre o conteúdo dessa trend em questão, que faz, obviamente, apologia à violência contra a mulher, discurso de ódio contra a mulher e potencial cometimento de outros crimes. E, na sequência disso, pedem que haja providências, né? A relevância social e institucional do caso recomenda apuração rigorosa e célere, especialmente por se tratar de conteúdo direcionado ao público feminino, veiculado no mês dedicado à luta por seus direitos e por seu potencial de normalizar e estimular comportamentos violentos. Diante do exposto, solicita-se que a Procuradoria-Geral da República avalie a instauração de procedimento próprio ou a adoção das medidas que entender cabíveis. Uma trend que voltou. Terrível, né, Ana? Terrível. E eu acho importante a gente trazer aqui, né, qual o contexto que isso está acontecendo. O contexto é que no espaço de menos de uma semana, a gente teve notícias como essas aqui. Homem é preso após agredir funcionária de hotel em Curitiba. Ele chegou no hotel, pediu sexo para a recepcionista disse não, ele pulou o balcão e foi atrás dela e a espancou. Tá? A gente tem aqui também, jovem esfaqueada por negar pedido de namoro recebe alta médica.
Aqui a moça recebeu mais de 15 facadas e passou Meu 28 Deus. dias internada por dizer não, eh, a um pedido de namoro. Eh, Isso está acontecendo de verdade. Está acontecendo de verdade. Isso que eles simulam nessas nessa trend, está acontecendo de fato, Ana. Então não dá para levar na brincadeira. Depois disso tudo, o que aconteceu foi que a Polícia Federal derrubou, o perfil de vários dos homens que estavam postando esse tipo de conteúdo e diz que vai apurar aí, por incitação, o que eles podem vir a responder por incitação ao feminicídio e à violência contra a mulher. Tudo isso, Ana, eu trago para chegar no ponto que a gente precisa falar. A gente precisa desesperadamente de regulação das redes sociais. Porque isso aí tem responsabilidade desses homens? É claro que tem, mas tem responsabilidade das redes sociais que deixam esse tipo de conteúdo circular. "Ah, mas Sofia, o TikTok derrubou". Derrubou agora por causa da repercussão, porque a Uhum. maioria desse tipo de conteúdo, como não repercute na imprensa, não é derrubado. E eu digo isso com base em dados, gente, em base em dados. Vamos lá pra Globo News, que eles vão falar sobre uma pesquisa do NetLab. Semana passada, o J10 exibiu aquela série tão importante, Feminicídio, O que Vem Antes. E numa das reportagens, a gente mostrou como o avanço do discurso de ódio nas redes tem alimentado a violência contra a mulher. E aí sai um levantamento hoje, divulgado pelo NetLab, que é um laboratório super importante de estudos de internet, redes sociais da UFRJ, analisando esse tipo de conteúdo numa plataforma específica, no YouTube. Aí vejam esses números que analisa 2024 para cá. 2 anos atrás, a plataforma tinha 137 canais com conteúdo de ódio, né? Discurso de ódio, desprezo ou controle sobre as mulheres. Juntos, esses canais tinham 19 milhões de inscritos, 105 mil vídeos publicados. E aí, 2 anos depois, você pensa, diminuiu, né? O número de canais diminuiu para 123. 124 para 123 não é lá grande coisa, né? Olha só a quantidade de vídeos e principalmente a quantidade de inscritos. Mesmo os canais tendo sido reduzidos em número, olha aqui o volume de inscritos em 2 anos. Eram 19 milhões em 2024 e agora 23 milhões de brasileiros acessando esse tipo de conteúdo de ódio. Qual que é o sentido disso, não é? Na semana passada, eu já E muitos desses canais são os mesmos que já existiam antes. 90% desses canais são os mesmos que já existiam antes. Ou seja, passaram 2 anos aí fazendo discurso de ódio contra as mulheres e não caíram. Então, sim, as redes sociais elas têm responsabilidade. Não é responsabilidade só das redes sociais, a gente precisa de muito mais coisa para conseguir lidar com essa questão da violência contra a mulher, a gente precisa pensar no judiciário, a gente precisa pensar em educação de gênero nas escolas e tudo mais, mas as redes sociais elas têm uma fração aí da responsabilidade, precisam responder por isso. Enfim, Ana, vai lá. Nossa, Sofia, é estarrecedor, estarrecedor, sabe? Eh, eu estava vendo, agora não lembro onde foi que eu estava vendo essa discussão, né? De como a gente precisa enfrentar o fato de que a gente tem uma geração mais nova que a gente ainda, que é mais conservadora, mais conservadora não é nem uma palavra, né, para isso, é retrógrada, é completamente anacrônica, assim, do que a geração acima da gente, né, a gente está regredindo como sociedade. E sim, aí eu tenho que concordar, muito, muito disso é o efeito da internet desregulamentada, das relações sociais na internet desregulamentadas. E aí eu queria entrar numa coisa. O pessoal tava lembrando aqui, né? Pô, posta um vídeo com uma música com copyright aí dela, ele nem entra no ar, né?
Tudo bem, a detecção desse tipo de conteúdo preventivamente é mais difícil, né? Porque não é só porque mostra uma arma, por exemplo, que o conteúdo precisa ser bloqueado, tal, enfim. Porque pode ser uma notícia, alguma outra coisa. Mas eu vou te dizer um negócio. Aliás, as próprias notícias já explicam que isso é uma trend. Eu tenho certeza de que dentro das redes sociais, aí todas, você tem a capacidade muito clara e muito bem estabelecida de acompanhar tendências de conteúdo. É o que eles fazem, é uma parte do que eles fazem da vida. Tá? Então, não é como se eles não fossem capazes de identificar o crescimento de uma determinada tendência de conteúdo, que é essa tendência, que é o que a gente chama de trend, né? Que é o que a gente tá vendo aí, essa tendência de conteúdo violenta específica contra mulheres, né? Então, assim, não acredito que haja uma incapacidade de detectar isso, até porque eles detectam para outras coisas que usam a seu favor. E aí o ponto não fazem nada nesse caso porque a violência atua em favor das plataformas. É isso, a violência gera dinheiro, o ódio gera dinheiro, tá? E o combate custa dinheiro. Então é uma conta simples para as plataformas, por isso que elas são tão contra a regulamentação, tão contra a responsabilização, né? Porque aí você precisa gastar mais dinheiro para fazer moderação e você deixa de ganhar dinheiro com o ódio, né? É isso que o pessoal está dizendo no chat, ali, violência gera view, né? O ódio engaja, né? É isso, é um público, né? E isso está tendo um efeito gravíssimo na sociedade. Nós estamos piorando enquanto sociedade. Porque é isso, nós estamos radicalizando os mais jovens entre nós na base da rede social desregulamentada. Eles são presa fácil, né? E aí não é dizer também que eles não têm responsabilidade pelo que eles estão fazendo, tem, e essas pessoas, aliás, devem ter, e eu já é que eu tenho pensado muito nessa coisa da memória, assim, eu tenho querido muito que tenha extensões e coisas que você possa, por exemplo, estar lendo uma matéria sobre um determinado político, já aparece lá a favor de quais projetos ele votou, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que essas pessoas deveriam ser lembradas para sempre por terem feito um vídeo desse, sabe? Qualquer pessoa que vai se relacionar com uma pessoa dessa tem que lembrar, tem que saber que essa pessoa disse, olha, se a mulher recusar aqui a minha proposta romântica, eu esfaqueio ela. Ah, mas era só uma brincadeira. Pois que fique guardado isso. Você acha que esfaquear uma mulher é uma brincadeira? Né? É isso, Sofia. Pois Ficamos por é. aqui? Ficamos por aqui, Ana. De novo, mais um dia. Adianta nada, né? A florzinha no dia 8, a homenagem às mulheres, ai, que são tão importantes para o mundo. E é isso, o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Trend de violência contra a mulher, que legal, que engraçado, né? Vamos lá, ficamos por aqui, mas eu tenho um recadinho mais gostoso, mais feliz, pelo amor de Deus, para limpar o palato. Literalmente, vamos falar de café. Eu sei, a gente tá sofrendo aí, tem que enfrentar as notícias. Eu queria falar da assinatura do café da Vero e eu fico muito feliz de falar isso com esse café novinho. Acabou de chegar aqui em casa, tá? Olha lá, campeão, concurso Cocapec, café de nota 89, tá? É um café de altíssima qualidade. E já pensou? Você assina o café vem na tua casa, vem bonitinho assim. O meu vem em grão, daí o barulhinho, tá? Porque eu peço, mas pode vir moído já também, se vocês quiserem. E aí vem café bom, de qualidade, gostoso, de produtores que você pode saber quem são, pode saber como esse café é produzido, sabe que são produções responsáveis, né, pelo seu impacto ambiental.
E além disso, como se isso não fosse mais vantagem suficiente, para pensar, você não precisa ir comprar o café, às vezes não é um café tão bom quanto esse, né? Ele vem na tua casa, coisa mais prática possível, não falta café na sua casa, eu sei que isso é importante. E tem mais, se você usar o cupom Meteoro, você ganha 30% de desconto na assinatura mensal, ou você ganha 10% de desconto nos itens da lojinha. Aí tem coisas como esse aqui, ó, o Iced Coffee também, tá? Eu tô guardando aqui o meu Iced Coffee, que é o meu xodózinho da vez aqui. Ou você tem brindes na assinatura anual também, fica de olho aí que tem brindes super legais. Ai, tem imprensa francesa, tem de tudo. É uma maravilha. Super recomendo o Café da Vero. O cheirinho tá maravilhoso, vou testar já. Já vou trocar o grão da máquina ali pra ver como é que é. Fica a dica aí pra vocês e a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Beijos. Cheiroso esse café.